Decisão por equidade nos ilícitos praticados por menores. O que seria essa questão? Pessoal, vamos pensar junto. Vocês se lembram que nós estudamos que num ilícito, envolvendo onde o menor seja o autor do ilícito, ele tem que indenizar. Primeiro vamos usar o patrimônio dos pais e, se não for suficiente, usamos o patrimônio do menor também. Mas aí surge uma questão interessante. E se eventualmente o dano foi grande, e pagar essa indenização, comprometer a subsistência do menor e dos seus pais? A indenização tem que ser paga mesmo assim, afinal de contas, nós estamos preocupados com a vítima? Ou será que nós temos que diminuir um pouco essa indenização para que o menor não fique numa situação realmente que comprometa seu desenvolvimento, seus estudos e tudo mais? Essa questão que eu estou levantando para vocês é justamente o que vai justificar essa decisão por equidade que nós vamos falar. Então, nós temos, por um lado, o menor que cometeu um ilícito civil, que tem que reparar o dano. Imagina que ele pegou um carro escondido e bateu num carro lá que é importado, que vale mais de R$1 milhão, E aí você responde: azar do menor, dos seus pais, quem mandou lesar os outros, nós temos que nos preocupar com a vítima. Ou será que você seria da corrente e fala assim: olha, o juiz tem que reduzir a indenização? Embora todas as vezes que eu falar que o juiz tem que reduzir a indenização, eu estou falando automaticamente que a vítima não vai recuperar tudo que perdeu, o que também é um problema, Porque a nossa matéria, ela visa, fazer com que a vítima seja ressarcida ao máximo possível. Entre essas duas posições, o Código Civil não teve dúvida. O Código Civil autorizou o juiz reduzir a indenização sempre que necessário para não prejudicar a subsistência e o desenvolvimento do menor. Perfeito? Isso está lá no nosso artigo 928. A indenização prevista nesse artigo que deverá ser equitativa, e o Código usa aqui a questão que nós estamos falando da equidade, que é decidir baseado em sensos de justiça e tudo mais, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que dele dependem. Então, pessoal, nessa matéria aqui, nós temos uma balança. Quando o ilícito for praticado por um menor, nós temos, de um lado, uma preocupação, que é a subsistência do menor e dos seus pais, e, do outro lado, o nosso dever de ressarcir a vítima ao máximo possível. Só que se a gente se preocupar demais com a subsistência, der um valor altíssimo, um peso muito grande, nós vamos criar prejuízos injustificados para a vítima, Porque a vítima é a pessoa lesada na história. Mas se a gente pegar muito fortemente a nossa preocupação em ressarcir a vítima, nós podemos causar danos ao menor e à sua família, danos que serão irreversíveis, Imagina se o menor não tiver condição de continuar os seus estudos por causa dessa indenização. Então, quando o juiz for fixar uma indenização em ilícitos praticados por menor, temos que ter um equilíbrio. Por isso que a gente fala que a decisão vai ser equitativa, tá certo? Então, temos que achar um meio termo ali, onde a gente consiga ressarcir a vítima ao máximo do possível, Mas ao mesmo tempo sem deixar de mão a subsistência do menor e dos seus pais. O juiz tem que buscar um equilíbrio nessa situação. E aí, mais uma vez, eu digo aos meus alunos, o poder de argumentação do advogado aqui vale 1000 vezes mais do que o texto da lei. O advogado é que vai ter que convencer o juiz, que o menor pode pagar mais ou que não pode, certo? Que a vítima merece um ressarcimento completo ou que não. Então, isso que é a decisão ser equitativa, o que dá nome à nossa aula aqui. Toda essa questão está explicada nesse julgado que eu vou mostrar para vocês agora, do Conselho da Justiça Federal, dever de indenização equitativa. Mas vamos lembrar, nós estamos falando de responsabilidade civil, nós estamos falando de dever de indenizar a vítima. A matéria existe por causa da vítima que sofreu um dano.
Então, pessoal, não é porque a decisão é equitativa que ela vai ser sempre reduzida, não. Tá certo? Então, esse outro enunciado do Conselho da Justiça Federal lembra isso muito bem. O fato da decisão ser equitativa, usando critérios outros, né, de justiça, isso não quer dizer que a gente vai reduzir, não. Se o menor tiver uma boa condição financeira, o menor é a sua família, nós vamos indenizar a vítima em 100%. Então, a decisão equitativa, ela só reduz a indenização quando colocar em risco o bem-estar do menor. Caso contrário, mesmo a decisão sendo equitativa, nós vamos indenizar 100% dos prejuízos. Certinho? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal.